E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pode conversar comigo, não tem problema, estamos no ambiente em casa aqui. Queria agradecer meus amigos que vieram aqui, ó, parceria, estamos todos juntos atrás. Tem alguém aqui que é a primeira vez que está visitando o Be The Church, só para eu entender? Uau, uau, glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria estar com vocês aqui, é uma alegria ter vocês conosco. E, pessoal, para você que veio a primeira vez, você que está me assistindo aí na web, você que está me assistindo ali na outra câmera, amigo, não tem problema, fique em paz. Se quiser levar, tem um espaço kids ali, não tem problema. Eu tenho filha, eu sei como que é, tá? Tem horas que eles ficam de cara. Às vezes é calor, às vezes... Criança, né? Deixe vir de mim, aleluia. Para você que está me assistindo aí na web, obrigado. Pessoal, essa semana eu estava conversando com a minha sócia e a gente estava falando um pouco sobre a nossa empresa. A gente estava falando um pouco sobre legado, sobre deixar um legado. E ela falou, Otto, a nossa empresa ela tem que construir um legado para a nossa geração. Eu falei, uau, top. Semana passada eu estava conversando com o Brunão, obrigado. O Brunão ele falou bem assim, Otto, essa tua empresa, eu vejo que Deus fez ela para vocês deixarem um legado para uma geração. Eu falei, opa, 2 pessoas falaram, na terceira Deus desce já, né? E daqui a pouco eu comecei a perguntar, eu comecei a questionar, eu falei, Deus, eu quero deixar um legado para a minha geração. E particularmente as pessoas que vêm no Be The Church, as pessoas que caminham conosco, as pessoas que nos acompanham na internet, as pessoas que estão conosco, são pessoas que querem deixar um legado. Quantos aqui de vocês querem deixar um legado? Quem não levantou a mão até o final da mensagem, em nome de Jesus, você vai entender o que é um legado. E qual que é a definição de legado? Eu fui atrás, porque eu gosto daqueles pastores que chegam e falam, o que é legado? E legado nada mais é que tudo aquilo que se pode transmitir às gerações. Cara, tudo aquilo que você tem de visão, tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, saiba que você precisa transmitir de geração para geração. Aquilo que Deus ele te deu não tem um prazo de validade. Aquilo que Deus ele te deu é algo eterno. Amém? E daí eu continuei lendo e fala sobre aquilo que você pode deixar para as gerações. Dinheiro, conhecimento, bens, poder e um monte de coisa. Aquilo que uma pessoa deixa em um testamento, ou até mesmo o último desejo, o último pedido, transferência de bens, valores e tudo aquilo. E eu fiquei pensando, qual é o legado que eu, Otto, estou deixando para as próximas gerações? Não simplesmente para minha filha, não simplesmente para minha esposa, mas pare você agora para pensar e fala, cara, o que realmente eu estou construindo para as próximas gerações? Eu fui no Retiro TikToker, tem alguns deles aqui, obrigado pela presença. E eles têm ali seus seguidores, tem vários amigos que também têm os seus seguidores, e a minha pergunta para toda pessoa, desde a pessoa que tem 1 milhão de seguidores, o cara que tem R$1 milhão na conta, a pessoa que de alguma certa forma gera uma influência, seja na sua casa, no seu bairro, nas redes sociais, na sua empresa, qual o legado que você está deixando? E a pessoa, às vezes alguns deles falam, Otto, eu estou deixando isso, estou deixando um carro, estou deixando um apartamento, eu estou deixando aqui tantos reais em dinheiro, e isso que eu estou deixando. Eu falo, legal, bacana, mas todo legado que tem prazo de validade, ele não é um legado. Ele é simplesmente algo que você está repassando para a pessoa. Saiba que quando você pensa em legado, você tem que pensar num legado eterno. Um legado que o homem não pode consumir. Um legado que Jesus ele veio e trouxe e estabeleceu. Quando nós começamos a pensar sobre legado, eu fiquei pensando, eu falei, tá, mas qual foi o legado que Jesus deixou para mim? Porque agora eu não sou mais aquele que copia, eu não sou mais aquele que vou lá e pego o legado de fulano, ciclano, beltrano, eu vou pegar o legado de Steve Jobs, eu vou pegar o legado do meu pai, não.
Se é para você pegar o legado de alguém, eu quero te falar nessa noite para você pegar o legado de Jesus. O legado de Jesus, hoje eu quero destrinchar com você aqui algumas coisas. Eu quero que você entenda o legado de Jesus para a minha e para a sua vida. Amém? Amém. Coisa boa. Pessoal, quando nós pensamos em legado, nós precisamos começar a entender que pessoas, elas geram expectativas na sua vida. Pessoas, elas olham para você e elas falam: qual é o legado que essa pessoa vai deixar? E esses dias veio uma senhora que me acompanha há muito tempo, minha vida inteira. Ela foi desde a minha tia, de quando eu tinha 9 anos, até hoje em dia, desde pequenininha ela me acompanha. E eu sempre fui aquele cara da bagunça, eu sempre fui o cara que ou era expulso de sala, ou sempre alguma coisa eu fazia de errado. E ela era aquela tia que olhava para mim e falava bem assim: ei, eu acredito em você, eu boto fé em você, eu sei que um dia você vai dar certo. E daí um dia, eu na escola, eu lembro que eu estava caminhando assim, e essa mulher, ela estava lá, e uma das professoras falou: não aguento mais o Otto, eu não aguento mais o que o Otto está fazendo, o Otto já fez uma professora chorar, o Otto isso, aquilo. E daqui a pouco essa mulher, ela falou bem assim: é que vocês não compreendem aquilo que esse menino carrega. Se vocês entendessem o que ele vai se tornar no futuro. Eu falei: caraca, o que essa menina está vendo que eu não vi? O que essa senhora está vendo que eu não vi? E ela estava vendo simplesmente o legado que eu carregava no meu coração. Hoje você carrega marcas, você carrega pensamentos, você carrega conhecimentos que alguém um dia depositou na sua vida. E daqui uns dias as pessoas, elas vão começar a carregar aquilo que você carrega. Qual é a mensagem que você carrega? Paulo, ele fala para nós que nós somos cartas escritas, bíblias ambulantes. Existe uma mensagem na minha e na sua vida, e quando as pessoas, elas param para olhar para você, o que ela está lendo, o que ela lê em você. E isso é muito importante, você entender a mensagem que você carrega. E hoje eu quero te convidar a você pegar o legado que Jesus deixou para nós e você caminhar sobre o legado que Ele deixou para mim e para você. Amém? E eu vou falar sobre algumas coisas que Jesus nos deixou. 2 Coríntios 5, 17 e 18 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pegou? Ei, Jesus, ele deixou para você uma posição. Em Efésios fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ei, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Jesus, ele não se importa mais com o seu pecado, com aquilo que você fez de errado, com aquilo que você pensou em fazer amanhã. Ele fala para você: ei, as coisas velhas na sua vida ficaram para trás e eu tenho coisas novas para você. Venha, pegue o legado que eu tenho para você e comece a viver uma vida numa posição de filho e não uma posição de escravo. Deus, ele olha para você e ele fala bem assim: ei, você é meu filho. Assim como eu falei para Jesus que ele é meu filho amado, você também é meu filho amado. Amém? E Jesus, ele faz o quê? Ele fala: ei, eu te dou uma nova posição. Agora eu não vejo mais você como o mundo te vê. Eu te vejo com os olhos de Pai. Eu te vejo com olhos de amor. Eu te vejo com uma nova posição. Uma das escritas que estava escrita naquele legado que Jesus deixou para mim e para você é posição. Ele te deu uma posição. O Brunão semana passada falou que nós somos reis e sacerdotes. Ei, você tem uma posição de rei, você tem uma posição de sacerdote, você tem uma posição de filho, você tem uma posição de vitorioso. Tudo aquilo que Jesus falou sobre a sua vida, que você é, você é. E às vezes nós começamos a negociar por rede social, nós começamos a renegociar com amigos, nós começamos a negociar por saídas, o nosso legado. Enquanto você não entender a sua posição em Cristo Jesus, não tem como você deixar um legado. Ei, eu vejo meninas, eu vejo meninos, eles falam bem assim: Otto, não dá. Otto, E ele começa a falar palavras que eu falo: cara, nem eu conhecia essas palavras.
nem eu conhecia esses palavrões que você falou sobre a sua vida. Por quê? Porque ele não entendeu quem ele é. Meninas se menosprezando, se vitimizando, porque não entenderam a posição delas em Cristo Jesus. Ei, vocês são aquilo que a Bíblia diz que vocês são. Vocês têm aquilo que a Bíblia diz que vocês têm. Ei, você tem uma posição privilegiada de filho. Ei, você não é filho de qualquer um, você é filho de Deus. Você tem o DNA de Deus. E por você ter o DNA de Deus, quando eles forem fazer lá o exame de sangue, eles vão falar: ei, esse moleque aí, ele pode pegar o testamento, porque ele tem o DNA do pai dele. Amém. Ei, você precisa entender isso. A sua posição, quando você caminha pela rua, quando você caminha em Curitiba, quando você caminha na sua faculdade, quando você está no seu Instagram, onde você estiver, você precisa entender a sua posição em Jesus, porque quando você caminha sabendo quem você é muito top. É simples assim, só para você entender. Esses dias eu estava com uma pessoa muito famosa, e daí a gente entrou num lugar, e ninguém conhecia a pessoa no lugar. E a pessoa ficou tipo assim: será que ninguém me conhece aqui? E daí eu falei: ninguém te conhece aqui. Beleza. Daí daqui a pouco a gente passa num lugar, a gente estava no Pizza Hut. Daí daqui a pouco, aí a pessoa foi servir pizza dela: Pastor Otto. Daí eu falei: nossa, a pessoa que é famosa aqui. Daí eu já dei aquela infladinha assim, né? Daí eu falei: nossa, velho, só porque a pessoa reconheceu quem você é, só porque a pessoa entendeu quem você é, você já fica: nossa, que top, não sei o quê. Daí beleza, a gente foi para o aeroporto, daí o aeroporto já era, né? Ela ganhou de 2000 a 1, a pessoa. Daí, eu comecei a ver, eu falei: cara, você fica feliz quando você tem o reconhecimento de pessoas, e você não fica feliz quando você tem o reconhecimento de Deus. Cara, as pessoas elas começam a se importar mais pelo que o mundo diz dela do que aquilo que a Bíblia diz dela. Pessoas começam a fazer posts e daí exclui porque não tem alguns likes. As pessoas elas começam a caminhar numa vida que ela é simplesmente guiada pelo que as pessoas dizem e não por aquilo que a Bíblia diz dela. Ei, para você deixar um legado, você tem que deixar de ser gado. Você pegou essa? Ei, o gado vai para onde as pessoas levam ali, ó, o cara está levando, está apacentando, não sei o quê, e daí o gado chega lá. Ei, você é filho de Deus, você não é um gado, você veio para o mundo para deixar um legado, e quando você entende a sua posição, você começa a ter uma ação. Ei, você entende quem você é, as pessoas não precisam ficar te reconhecendo. O reconhecimento vem de Deus, e esse é o maior reconhecimento que você pode ter na sua vida. Amém? O segundo é o perdão. Perdão é um legado que Deus nos deixou. E fala bem assim, 1 João 1,7. Aí. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De alguns pecados? Não, Otto, de todo o pecado. Só que aqui, opa, saiu. Aqui, o que ele está falando? Todo o pecado. Ele não está falando todos os pecados. Otto, como assim? Errou a Bíblia ali em português? Não. Aqui ele está falando de hamartia, no grego, a raiz do pecado. Aquilo que era a raiz de uma árvore que dava vários frutos de pecado, ele pega aquela raiz de pecado e tira do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira a hamartia. Ei, Jesus, ele não olha mais para você como uma pessoa pecadora. Você pode pecar, sim, mas o que ele olha para você, ele fala bem assim: ei, eu te perdoei de todos os teus pecados. Otto, como assim? Romanos 1,8 fala que todo... 1,8 não, 8,1, né? Julinho, 8,1? Obrigado, Julinho. Em Romanos 8,1 diz assim que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
O diabo ele vai chegar na sua vida e ele vai falar bem assim: ei, você é pecador. Ei, você é mentiroso. Ei, você roubou. Ei, você fez isso, você fez aquilo. E ele começa a apontar o dedo na sua cara. E ele começa a falar coisas que você fala: cara, felizmente eu sou isso. E você começa a acreditar na mentira do diabo para a sua vida. E você acha que Jesus não te perdoou. E uma pessoa que ela vive com o sentimento de não estar perdoada, é uma pessoa que ela tem autoestima baixa, é uma pessoa que ela se culpa, é uma pessoa que ela não quer fazer nada, é uma pessoa que começa a entrar em depressão, ela começa a se culpar de tudo. E não é isso que Jesus tem para você. Ele fala bem assim: ei, eu te purifiquei de todo pecado. Otto, mas você não sabe o que eu fiz ontem. Otto, você não sabe o que eu fiz no verão passado. Eu falei: cara, ei, eu não preciso saber o que você fez, porque eu não estou aqui para apontar o dedo, eu estou aqui simplesmente para estender a mão e te puxar. Levanta e anda. Eu quero ser teu parceiro, eu quero ser teu amigo, eu quero falar para você: ei, não me importa o que você fez, o que você deixou de fazer. Jesus, Ele te ama por aquilo que você é e não por aquilo que você faz. E as pessoas não entenderam esse legado, o legado do perdão. Ah, Otto, agora eu entendi, eu sou perdoado por Deus. Otto, agora que eu entendi o perdão, eu vou começar a rir, vou evangelizar, eu vou trazer as pessoas para o Be The Church, eu vou começar a falar sobre Jesus, aonde eu estou, seja online, seja offline, aonde eu estiver, eu vou falar de Jesus, porque Otto, eu entendi que eu sou perdoado. E daí daqui a pouco essa pessoa que ela foi perdoada, ela não quer perdoar. Eu estava falando hoje para o pessoal, falei: cara, eu acho tão bonito aquela mensagem do perdão, a mensagem do amor, a mensagem da esperança, mas quando é para a pessoa praticar a esperança, para ela é a primeira, mas quando é para ela praticar para os outros, ela não pratica. Quando é para ela amar o próximo, ela não ama, ela ama só a si mesma. Quando é para ela praticar o perdão, ela não pratica. Ei, se Jesus te perdoou, você também precisa perdoar. É um legado que você continua. Você continua esse legado. Você começa a chamar as pessoas e falar: ei, cara, você fez isso para mim, você me deve, você está perdoado. Cara, não precisa se preocupar. E a gente começa de picuinha. A gente começa a simplesmente perder aquilo que Deus tem, a plenitude dos séculos para nós, porque simplesmente eu não entendi um dos princípios elementares da palavra de Deus, que é o perdão. Pessoal, o que eu estou trazendo para vocês hoje aqui é princípio elementar da fé. São coisas básicas, mas se a gente não lembra, no nosso dia a dia, você não consegue deixar um legado. Se você não tem humildade, se você não é generoso, se você não é grato, você não consegue construir nada. Porque simplesmente você começa a olhar para você, aquilo que você pode ganhar, aquilo que você pode ter, e você esquece de pensar naquilo que o reino de Deus ganha. Amém? Outra coisa que Jesus ele nos deixa é autoridade. Lucas 10, 19 diz assim: eis aí eu dei poder para pisar em serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Ei, Ele te deu autoridade. E daí lá em Atos 1, fala que descereis poder. Quando ele fala sobre poder, nós precisamos entender uma coisa: é diferente autoridade de poder. Nem todo mundo que tem poder tem autoridade, mas todo mundo que tem autoridade tem poder. Otto, como assim? Cara, o cara tem lá o poder de levitar. Não, estou brincando. O cara tem poder aquisitivo, o cara tem muito dinheiro. E o cara, ele tem tanto dinheiro que ele começa a gastar o dinheiro dele sem pensar como que ele vai gastar o dinheiro. O cara, ele é casado, só que ele trai a mulher dele todos os dias. Cara, ele tem, entre aspas, o poder do matrimônio. Eles estão casados e tudo aquilo, mas ele não tem autoridade para falar sobre casamento. O cara, ele tem dinheiro, mas não tem autoridade para falar sobre dinheiro. O cara, ele tem popularidade, mas não tem autoridade para falar sobre influência. Nós precisamos começar a entender e a digerir a autoridade que Deus nos deu. Pessoal, nós precisamos começar a caminhar como
nós somos, não como aquilo que eu quero ser. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não, começa a andar como você já é. Se veja como Deus te vê. Se veja com autoridade naquilo. E daqui a pouco você vai falar, cara, mas se eu sou autoridade nisso, eu não posso errar nisso. E você começa a entender um legado de autoridade que Deus Ele deu sobre a sua vida. Amém? E por último dessa parte, amor. Ele nos amou primeiro. João 3,16, você está aqui na 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Todas as vezes que você age em amor, uma das consequências é a generosidade. É você dar. É você vir e ser aquele que serve. Amor não é simplesmente eu dar algo físico, mas é eu dar aquilo que a pessoa está faltando. Otto, então o que você está falando sobre legado? Legado é você entender que você precisa suprir uma necessidade na sua geração, naquilo que Deus depositou na sua vida. Deus, Ele depositou algo só na sua vida, que não existe na minha, por isso que Ele fez você, e nós precisamos daquilo que tem na sua vida. Nós precisamos do seu coração, nós precisamos das suas ideias, nós precisamos da sua criatividade, nós precisamos de você. O reino de Deus precisa de você. E quando você entende que Deus Ele te amou primeiro, para que você possa amar o próximo, você começa a viver uma vida leve. Aquele que roubava não rouba mais, não porque agora eu vou para o inferno. Não, você não rouba mais porque você ama a vida daquela pessoa e você não rouba. Aquele que mentia não minta mais. Ei, se você mentia, se você dava o jeitinho brasileiro, você não vai mais mentir só porque eu não vou para o inferno. Você não vai mentir porque você ama aquela vida. E você começa a entender que os frutos que vêm na sua vida, o legado que você deixa num lugar, é tudo sobre pessoas. Eu vejo pessoas construindo legado para construir coisas. E está tudo bem, está tudo ok, continue. Mas não seja esse o seu foco. Invista o seu tempo em pessoas e não em coisas. Jesus imprimia o legado dele em pessoas. Jesus, Ele não chamou o cara que tinha mais posses de terra, o cara que era dono da padaria, o cara que tinha coisas. Jesus chamou pessoas por aquilo que elas tinham no coração delas. Pessoas que eram capazes de compreender e entender a vontade de Deus, que era boa, perfeita e agradável. Enquanto você quiser construir o seu legado em cima de coisas, você vai ter algo com prazo de validade. Você que quer deixar um legado eterno, invista em coisas eternas. Como assim? Otto, eu quero deixar um legado eterno. Reinhard Bonk, o cara foi e evangelizou 79 milhões de pessoas. Eu não quero nem passar perto da casa dele no céu, senão eu vou ficar com vergonha. Porque o cara com 79 milhões de pessoas, ele imprimiu, ele deixou um legado eterno para 79 milhões de famílias. Você consegue calcular quantas pessoas tem numa família para o cara salvar 79 milhões de pessoas? E daí eu vejo pessoas brigando por coisas bobas, por coisas fúteis, e eles esquecem que o legado que eles vão deixar é um legado eterno. Enquanto você investir o seu tempo num legado passageiro, você só vai ter aquilo que você tem aqui. Mas a partir do momento que você deixa o seu legado em pessoas, você tem um legado eterno. A palavra de Deus diz que aquele que busca coisas aqui na terra, aquele que planta coisas aqui na terra, da terra ele vai colher. Mas aquele que semeia no céu, do céu ele colherá. Eu acredito que eu e você já somos seres eternos e nós plantamos coisas eternas. E se eu sou eterno, eu desfruto hoje as bênçãos eternas de Deus na minha vida hoje. Você consegue compreender? Que você consegue chamar a existência aquilo que não existe, porque simplesmente você vê com os seus olhos espirituais. Em Atos 2 fala assim: e eu vejo maravilhas no céu e sinais na terra. E daí ele complementa: sangue, fogo e fumaça.
E eu fiquei pensando, como assim? Ele vê maravilhas no céu e sinais na terra. Cara, você pode ver os dois. Só que a palavra de Deus diz em Efésios que nós estamos nas regiões celestiais. Nós estamos no céu. E daí eu comecei a pensar, se eu sou um ser celestial, se eu estou no céu, eu começo a contemplar com os meus olhos espirituais as maravilhas de Deus aqui no céu, e eu começo a ver sinais aqui na terra, no meu corpo físico. Comece a enxergar com seus olhos espirituais o legado que você vai deixar aqui na terra. Comece a ver na despensa de Deus aquilo que você precisa para deixar um legado aqui na terra. Otto, mas você não conhece o meu padrão de vida. Otto, você não sabe o que eu preciso para deixar o legado que eu tanto quero. Cara, eu nunca imaginei que eu estaria vivendo o que eu vivo hoje. Eu nunca imaginei que eu seria sócio de quem eu sou hoje. Eu nunca imaginei que eu conheceria quem eu conheço hoje. E mesmo assim, se eu não agir com essas pessoas com amor, se eu não continuar sendo humilde, se eu não continuar sendo grato, se eu não continuar sendo generoso, de nada vale. Nós precisamos começar a construir legados eternos. Essa mensagem que eu quero deixar para você. Eu quero que você entenda que o seu legado é tudo aquilo que você carrega. Comece a investir em pessoas. Comece a entender que quando você olha para uma pessoa, quando você está no seu Uber, quando você está no shopping, você fala, será que esse cara, ele vai para a eternidade? Cara, se a gente não colocar metas pessoais, se você não sair daqui entendendo que você precisa movimentar essa cidade, que você precisa entregar uma palavra de conhecimento, que você precisa olhar para uma pessoa e falar, Jesus te ama. Se você não chegar e não tiver uma atitude, de nada vale esse movimento, de nada vale o que a gente está fazendo aqui. A gente simplesmente vem aqui para encorajar você, para que lá fora, você seja a igreja fora da igreja. Que lá fora você faça Jesus famoso, que lá fora você seja aquele que estende a mão e não aponta o dedo, que lá fora você é a resposta de oração daqueles que precisavam. Amém? E quando Jesus ele estava ali no último momento dele, ele fala bem assim, um novo mandamento vos dou. João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também amem a todos. Ele fala assim, eu tenho um novo mandamento. Qual é o novo mandamento? O mandamento é que você ame o teu próximo como eu amo a igreja, como eu amei a vocês. E daí o que eu acho interessante é que antes ele fala bem assim, ame o teu próximo como você se ama, como a ti mesmo. Cara, como você se ama muitas vezes é relativo. Tem dias que você está se amando, tem dias que você está se odiando. Tem dias que você olha no espelho e você fala, caraca, eu sou lindo. Tem dias que você olha no espelho e você fala, eu vou quebrar esse espelho. É fato. Só que Jesus, Ele te ama ontem, hoje e amanhã, para todos sempre, do mesmo jeito. As emoções de Jesus, elas não são voláteis. A emoção de Jesus é Ele tem um amor infinito por você. Ele fala bem assim, ame o seu próximo, como eu amei a igreja. Esse é o legado que eu deixo para vocês. E eu não quero que vocês inventem um novo legado. Eu quero que simplesmente vocês repliquem um novo legado. E daí eu começo a ver, essa semana eu estava conversando com um amigo meu, e ele falou, cara, eu estou morrendo de dor, estou passando mal. E eu falei, mano, você precisa entender uma coisa. O legado de Jesus, ele vem e ele te dá um testamento. O diabo, ele vem e ele te dá um escrito de dívidas. Ele fala bem assim, você precisa pagar, você precisa passar mal, você precisa ter essa dor de cabeça, você precisa ter esse câncer, você precisa ter essa doença. E Jesus, ele fala bem assim, eu rasgo esse escrito de dívidas e eu troco esse papel que você tinha por um papel de um legado novo, falando, ele é sarado, ele é curado, ele é redimido, ele é filho do rei, ele conhece o médico dos médicos, porque eu estou com ele, ele não precisa mais passar nenhum mal. Entenda e comece a acessar aquilo que Deus deixou para você. Troque o escrito de dívidas pelo seu testamento, e no seu testamento você começa a ler
A Bíblia é o seu testamento. Na Bíblia tem as promessas que você começa a viver. E quando você começa a entender tudo isso, a sua vida, ela sai da rotina do dia a dia, e todo dia é um novo dia extraordinário. Cara, comece a viver todos os dias um novo dia extraordinário. Porque se você continuar vivendo todos os dias como se fosse mais um dia, como se fosse só mais um momento, você vai perder a graça da vida. A graça da vida é você entender que todos os dias Deus tem algo novo para você. Se Deus ele renova todas as manhãs a misericórdia dele, algo dentro dele ele renova todos os dias, porque eu e você todos os dias não vamos renovar algo dentro de nós. Ele fala bem assim: ei, renovem-se vocês pela transformação da sua mente. Começa a mudar de mente, que você vai começar a mudar de vida. Começa a mudar de mente, que você vai começar a mudar de carro. Começa a mudar de mente, que você vai começar a mudar de casa. Começa a mudar de mente, que você vai começar a mudar o seu dia a dia. E eu não estou falando sobre prosperidade, eu estou falando sobre você entender o legado de Deus na sua vida. Quando nós entendemos o legado de Deus na nossa vida, nós começamos a usufruir da herança de Deus. E aqui está o grande segredo da minha mensagem hoje para vocês. Cara, quando você entende o legado, quando você lê o testamento, você olha para o advogado e você fala: cara, é isso mesmo, eu sou filho desse cara, eu posso ter tudo isso aqui. E ele fala: então beleza, assina aqui. E você assina. E ele fala: cara, agora vai lá e usufrui. Como que você vai usufruir daquilo que você nem sabe que você ganhou? Como que você vai usufruir da herança do Rei dos Reis, sendo que você nem sabe que você é rei? Vamos mudar a nossa mentalidade, para Curitiba entender que existe um povo aqui, que quer mudar essa cidade. Cara, Deus colocou uma paixão tão grande no meu coração, esses últimos dias não, né? Esse último ano, essa última quarentena aí, tão forte por Curitiba. Ele falou: eu vou fazer algo por essa cidade. E daí, eu conversando com grandes amigos, conversando com pessoas que eu admiro, eles chegavam aqui, eles de outras cidades, eles falavam: Otto, Curitiba tem tudo, mas está faltando algo, está faltando o Be The Church. Eu falava: não, cara, Be The Church, ele estava lá numa salinha, para 50 pessoas, tinha dias que ia 10 pessoas, tinha dias que ia 5 pessoas, contando com a banda, e com a minha esposa. Eu falei: não vai fazer. Ele falou: Otto, não é sobre o que você quer fazer ou deixar de fazer, é aquilo que Deus quer fazer na sua vida, e você deixar ser usado. E nem eu acreditava no meu chamado, nem eu acreditava mais no legado que Deus tinha deixado na minha vida. Eu estava desacreditado. Por quê? Porque eu começava a me comparar, eu começava a ver a rede social de um, eu começava a ver o ministério de outro, eu começava a ver o Instagram de outro. Eu falava: caraca, eu sou muito pequeno, eu nunca vou conseguir fazer isso. Só que enquanto você se compara, você nunca vai conseguir usufruir daquilo que Deus tem para você. Pare de se comparar e comece a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Pare de comparar a tua rede social com a rede social do outro. Pare de comparar a tua vida com a vida do outro, e comece a viver aquilo que Deus tem para você. Enquanto você fica olhando o outro, você vai ser simplesmente a cópia do outro. Mas a partir do momento que você começa a viver aquilo que Deus tem para você, você é o ser original, vivendo no momento certo, fazendo a coisa certa, na hora certa. E quando você começa a viver isso, e você tem esse sentimento, você fala: uau, agora eu estou fazendo a coisa certa. Sabe? E às vezes você já está fazendo a coisa certa. Otto, mas você está falando para mim? Não. Às vezes você está fazendo a coisa certa. Só que às vezes não chegou o momento certo. Às vezes você começou a comparar, e você começou a olhar e falar: cara, eu não vou conseguir fazer. E você sozinho realmente não vai conseguir fazer. Mas você tem um parceiro, você tem o Espírito Santo. E Jesus, no final, antes dele subir e ser traído por Judas, ele estava terminando de escrever o legado ali dele, o testamento dele. Ele fala o seguinte: ei, vamos fazer uma ceia, só que eu vou partir o pão, e esse pão é meu corpo,
e eu vou tomar o vinho, e o vinho é o meu sangue. E eu quero falar para vocês, tenham equilíbrio. Pão fala sobre palavra, pão fala sobre alimento, vinho fala sobre alegria, vinho fala sobre você se empoderar. Antigamente os reis que tinham vários vinhos, eles eram os caras mais poderosos. Hoje pessoas, ao invés de investir na bolsa de valores, investem em vinhos. Empoderou as pessoas. Mas ele falou: ei, não tome muito vinho, não coma muito pão, mas viva o equilíbrio. E eu vejo pessoas hoje vivendo muito no chaba, só, igual o Brunão falou, só na Gillette, aqui ó, só ei, alabá, e vive só no vinho. E tem pessoas que vivem só no pão e começa a ficar cético. Ele começa a falar: não, porque eu não acredito bem assim, eu acho que poderia ser assado. E deixa eu falar uma coisa, a palavra ela veio para dar vida, mas a letra ela mata. Tem alguns momentos na sua vida que a palavra para você, ela virou letra, e se a palavra de Deus virou letra para você, ela vai te matar. Você vai virar o cara soberbo, você vai virar o cara que sabe tudo e ninguém pode te ensinar mais nada, ou você vai virar o cara que só você tem poder, só você ora e cura, e só... Não, Paulo fala a Timóteo: ei, tem equilíbrio entre poder e amor, entre poder e graça. Eu e você precisamos ter equilíbrio nas nossas vidas. Tem um pouco sim de poder, tem um pouco sim do seu momento com Deus, do seu reteté, tem um pouco sim de você se aprofundar na palavra, você entender aquilo que Deus tem para você. Mas ei, tem o equilíbrio na sua vida, porque quando você tem equilíbrio, você começa a caminhar, entendendo o que você é e o que você tem. Chega de pessoas desequilibradas. As pessoas falavam meio assim: ei, para mim a igreja é um hospital. E essa foi a maior mentira que me contaram a vida inteira. A igreja não é um hospital, porque no hospital as pessoas vêm, elas são curadas e elas vão embora. Enquanto a igreja para você for simplesmente um hospital, daqui a pouco você vai estar procurando a igreja como um hospício, como um centro de reabilitação, e você vai achar que a igreja ela é simplesmente um lugar para você suprir as suas necessidades, mas a igreja na verdade é um lugar para suprir as necessidades da cidade. Ei, você quer suprir a sua necessidade? Vai para o seu quarto, em secreto, fecha a porta e ora ao seu Pai que está no céu. Lá Ele vai suprir a sua necessidade. Lá Ele vai falar: ei filho, filha, agora eu vou falar com você. Mas quando você vem na igreja, você vem aqui para você ser comunhão, para você ser aquele que suporta o seu irmão, você ser aquele que é a resposta, e não simplesmente para fazer um curativo na sua ferida. Nós não estamos aqui simplesmente para cuidar de nós. Eu não sei se o Góes está aí, mas o Góes ele fala algo que eu gosto muito, que é sobre você ser santo. E a palavra de Deus diz assim, que sem santidade ninguém verá a Deus. E daí todo mundo fica naquela lá, né? Nossa, mas então eu preciso ser santo, preciso me guardar, preciso orar, ler a Bíblia, levantar a mão aqui no BioWeb, e toda quarta-feira lá e tal. E agora que eu sou santo, eu vou ver a Deus. E durante muito tempo você pensou nisso. Por quê? Porque é um pensamento egoísta, mas não tem problema. É normal, a gente pensa primeiro em nós, antes de pensar nos outros, mas a gente consegue mudar isso. Só que esse texto, ele está falando bem assim: ei, sem santidade, ninguém vai ver a Deus. Por quê? Porque se eu não me santifico, se eu não procuro estar com Deus, eu sou santo, mas eu preciso andar num caminho de santidade, porque quando as pessoas olharem, por que ele anda assim? Eles vão falar bem assim: ei, ele não anda assim para ser mais santo ou menos santo, porque nós já somos santos em Cristo Jesus, mas ele anda assim, em santidade, para que o mundo possa ver Deus na vida dele. Ei, existe algo em você, e quando você entende que você precisa caminhar com Deus, você precisa ter um relacionamento teu com Deus, você começa a entender quem é Deus na sua vida, você começa a entender que você não faz isso mais só para você, mas você faz isso para que os outros sejam salvos. E existe uma
multidão de pessoas fora dessa porta, que eles não sabem o testamento que Jesus deixou para eles, eles não sabem aquilo que Jesus deixou na palavra deles, e eles continuam sendo injustiçados, eles não sabem o dinheiro que eles têm que receber, eles não sabem a herança que eles têm que receber de Deus, e eles continuam andando como escravos, sendo que Jesus chamou eles para serem filhos, e a gente fica numa briguinha, discutindo se a Bíblia precisa ser atualizada ou não. Enquanto a gente ficar brigando se a Bíblia precisa ser atualizada, se a lei ou é graça, cara, as pessoas elas vão continuar morrendo e indo para o inferno. E eu precisava falar isso para vocês, sabe? Porque, cara, isso está queimando no meu coração. Eu sozinho eu não consigo ir sozinho para a rua e salvar toda Curitiba. Mas Jesus, com 12 discípulos, Ele mudou o mundo. E Ele vai mudar Curitiba porque vocês estão aqui dispostos e disponíveis para mudar essa cidade. Amém? Amém? É isso aí. Cara, tá com a gente. O bastão do evangelho já esteve na mão de grandes homens, e agora eles fizeram simplesmente assim, vai, está na sua mão, o que você vai fazer com esse bastão, se você vai correr, se você vai andar, se você, não sei, mas se a gente for junto, a gente vai mais longe, se a gente for junto, a gente vai muito mais longe. E é isso que eu queria falar para vocês, estejam preparados para aquilo que Deus, Ele vai fazer através da sua vida. Ele já deu ordem aos céus, Ele já liberou, Ele já falou, ei, é tudo teu, agora pega e vai. Amém? A banda já pode ir subindo que eu vou finalizar. Mas pessoal, o que realmente nós precisamos começar a entender é que nós precisamos começar a pegar a palavra de Deus, ler ela, entender ela, e falar, uau, isso aqui é para mim, isso aqui é o que eu vou começar a viver, esse legado, perdão, posição, amor, autoridade. E daí eu vejo pessoas falando assim, não, eu estou indo buscar minha bênção na igreja. Cara, você não está indo buscar bênção não, você já foi abençoado. Otto, mas eu estou indo buscar minha vitória. Cara, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Enquanto você ficar correndo atrás de coisas que Deus já deu, você está fazendo o mesmo trajeto que eles fizeram no Egito. Eles ficaram 40 anos até entender isso, e até entrar numa terra prometida. Só que quando você sai dessa posição, você começa a entrar na terra prometida, na terra que emana leite e mel, você começa a ver coisas grandes, você começa a ver cachos de uva grande, você começa a ver casas grandes, você começa a ver palácios grandes. Daí eles chegavam e falavam, não, mas lá mora um monte de gigante, eles vão nos matar. Enquanto você tiver essa mentalidade, você vai achar que eles vão te matar, mas quando você entender que aquilo que Deus te dá é acima do que você pensou, imaginou, ou pôde colocar na sua cabeça e no seu coração, você vai falar, ei, está fazendo sentido ter cacho de uva grande lá, está fazendo sentido ter uma casa grande lá, porque nunca subiu isso no meu coração, e agora eu me deparo com isso. Eu nunca vi isso e agora eu me deparo com isso. Eu nunca ouvi isso e agora eu me deparo com isso. E daí eles começaram a ficar amedrontados e eles falavam, ei, eu acho que a gente não pode mais entrar nessa terra, porque se a gente entrar lá, certamente nós vamos morrer. Só que Deus amou o mundo, e Ele manda a maior expressão dEle de amor para a terra, e Ele fala, ei, aí está o meu amor. E o perfeito amor lança fora todo medo. Eu quero te convidar nessa noite para você perder medo daquilo que Deus te chamou para você fazer, aquilo que Deus Ele te chamou para você possuir. Eu quero que você perca o seu medo e você comece a entrar na terra que Deus te prometeu. Não simplesmente para você pegar para você, mas porque você vai abençoar uma nação. E o que Deus Ele tem para você hoje, no testamento dEle, não é mais simplesmente a prosperidade. Aquilo que Deus Ele tem para você é a abundância, é mais do que você precisa para você usar no seu dia a dia. E quando você tem mais do que você precisa para usar no seu dia a dia, ou você vai virar avarento, ou você vai se tornar generoso.
Otto, e quando que eu vou ter isso? Você já tem agora. Comece a ser generoso hoje. Comece a ser grato hoje. Comece a abençoar as pessoas hoje. Sementes, elas foram feitas para frutificar. E a maior semente que você tem, ela está na sua boca. O semeador saiu a semear a palavra. Enquanto você não vê, enquanto você simplesmente fala, Otto, eu gostei muito dessa palavra, mas eu não consigo ver, comece a declarar, comece a lançar sementes nos solos. E daí as pessoas falam, pô, mas tem semente que cai em solo pedregoso. E daí eu comecei a entender e estudar a mostarda, o grão de mostarda. E daí o que eu vi? Que o grão de mostarda, ele é o grão mais perseverante. E fé fala sobre perseverança. E aquele grão, por mais que ele caia num solo rochoso, ele começa a perseverar até achar um solo que ele possa criar raízes e frutificar. Deus, Ele está vendo as palavras que você está lançando. Deus, Ele está vendo tudo o que você está fazendo. E Ele sabe que a raiz não é mais você. A raiz não está mais em você. E essa semana me perguntaram, Otto, mas as minhas raízes estavam em fulano de tal. Eu me enraizei lá. Eu falei, enquanto as suas raízes forem pessoas, enquanto as suas raízes estiverem em lugares e não estiver em Jesus, você sempre vai ser podado. Mas a partir do momento que você entende que a sua raiz é Jesus e você é simplesmente o ramo que frutifica, aí você começa a viver a fase de frutificar. Comece a entender que a raiz, a base, a proteína, tudo aquilo que você precisa está em Jesus. E aí sim, você começa a frutificar. Amém?